Com certeza, a pergunta que os meus alunos mais me fazem é como criar um aplicativo, como criar um app, como fazer um aplicativo para um dispositivo mobile. Isso não é uma pergunta só dos meus alunos, não. É uma pergunta de muitas pessoas que têm ideias inovadoras e também pessoas que têm o sonho em entrar para a carreira de programação. E o primeiro passo para aprender a criar um aplicativo para um dispositivo móvel é entender que existem linguagens de programação. Existem várias linguagens de programação, cada uma com um objetivo específico. Uma linguagem de programação é o meio que o computador se comunica com nós, ou seja, a forma como a gente consegue passar um código para que ele execute esse código, faça algum cálculo, salve alguma informação do banco de dados, por exemplo. E dentre as várias linguagens de programação, temos então as linguagens de programação próprias para desenvolvimento de aplicativos. Sobre linguagens de programação para desenvolvimento de aplicativos, a gente precisa entender também que temos duas plataformas, a plataforma Android e a plataforma iOS. A plataforma Android ela tem algumas linguagens próprias para desenvolvimento para Android. Uma das linguagens mais conhecidas e mais famosas é a linguagem de programação Java. Outra linguagem de programação para a plataforma Android também muito conhecida e muito utilizada é a linguagem de programação Kotlin. Outra linguagem de programação agora para a plataforma iOS, para desenvolvimento para os iPhones, é a linguagem de programação Swift. Uma linguagem também que provê muitos recursos e tem todas as características para desenvolvimento para os iPhones e para o iOS, para a plataforma iOS. Bom, e nesse momento você já deve estar se perguntando, então quer dizer, professor, que para mim desenvolver um aplicativo eu tenho que saber programar em pelo menos duas linguagens para desenvolver para as duas plataformas? Positivo. A maioria dos aplicativos, principalmente aplicativos muito famosos, aplicativos de empresas grandes, normalmente ele possui duas equipes. Uma equipe de desenvolvimento Android e uma equipe de desenvolvimento iOS. Por isso, alguns programadores preferem lançar primeiro uma versão para Android, depois uma versão para iOS ou vice-versa. Mas isso pode ser um tiro no pé pensando em um grande aplicativo, porque seu aplicativo estaria limitado somente a um grupo de usuários. Nesse contexto, existem então alguns frameworks. Frameworks são ferramentas que provêm recursos para a linguagem de programação. E esses frameworks permitem que você desenvolva com um código só um aplicativo que vai rodar nas duas plataformas, na plataforma iOS quanto na plataforma Android. O framework que eu mais utilizo e um dos que eu mais gosto é o framework que se chama Flutter. O Flutter é um framework gratuito, um framework desenvolvido pelo grupo da Google, que permite que você crie aplicações bonitas e que sejam desenvolvidas para as duas plataformas, tanto iOS quanto iPhone. Esses frameworks permitem não só que você desenvolva com um código só para as duas plataformas, eles fornecem componentes que permitem que você construa uma aplicação de forma um pouco mais rápida e bonita, porque ele já possui componentes como, por exemplo, gráficos, caixinhas de digitação de texto, Google Maps e dentre vários outros recursos, botões estilizados, barras de navegação já pré-fabricados que você tem o poder de personalizá-los e deixar do jeito que você quer, inclusive deixar uma aplicação muito bonita. A linguagem de programação que o framework Flutter utiliza por trás é uma linguagem de programação que se chama Dart. É uma linguagem de programação open source, gratuita e multiparadigma que permite que você crie vários tipos de aplicativos. Outro framework muito utilizado e também muito famoso, que eu já utilizei em alguns momentos, é um framework que se chama React Native. Esse framework é baseado na linguagem de programação JavaScript, por isso a sua fama, porque muitos programadores já sabem programar em JavaScript e por isso tem facilidade em aprender a utilizar esse framework, que também permite que você desenvolva para iOS e para Android com um código só. Bom, sabendo agora o que são linguagens de programação para dispositivos móveis, o que são frameworks que vão contribuir para um processo de desenvolvimento um pouco mais acelerado, vamos falar sobre ferramentas de desenvolvimento. Temos uma ferramenta que é uma das mais utilizadas, que é o Android Studio. O Android Studio permite que você digite todo o seu código nele e também visualize e teste a sua aplicação. Essa ferramenta é gratuita, você pode baixar ela, digitar o seu código, testar a sua aplicação e inclusive compilar
o seu aplicativo e disponibilizar ele em qualquer loja de aplicativos, da Google quanto da Apple. Outra ferramenta de desenvolvimento também muito conhecida, muito utilizada, é a ferramenta de programação que se chama Visual Studio Code. Ela é totalmente personalizável, então ela permite que você programe em qualquer linguagem de programação. Basta instalar alguns plugins para que você consiga fazer isso. Nela você também vai digitar o seu código e vai conseguir testar e compilar a sua aplicação para uma das versões que você queira, Android ou iOS. E agora a ferramenta de programação que eu mais tenho utilizado, que para mim ela é muito boa e muito produtiva. É uma ferramenta que se chama Flutterflow. Nessa ferramenta você é capaz de desenvolver o seu aplicativo não só digitando o código, mas clicando e arrastando os componentes para a sua tela. É claro que você pode digitar código e vai ser necessário em alguns momentos, mas essas ferramentas são conhecidas até como no-code, ou seja, que você vai utilizar quase nenhum código, dependendo do tipo da sua aplicação, ou digitar muito pouco código. Você pode criar a sua aplicação clicando e arrastando os componentes para a sua tela e personalizando ele, estilizando ele com a cor, com o tamanho que você quer, de forma muito fácil. Essa ferramenta aqui, pessoal, ela também é gratuita, ela está disponível na web e permite que você crie uma aplicação de forma muito rápida mesmo. É claro que precisa ter um conhecimento de lógica de programação, mas o início dela, a curva de aprendizado, ela é muito rápida. Você vai logo conseguir colocar uma versão pronta do seu aplicativo numa loja da Google ou na loja do iOS. E é claro que como ela utiliza por trás o framework Flutter, então as aplicações que você desenvolve aqui, elas estão disponíveis tanto para iOS quanto para Android. E aí, pessoal, essa é uma introdução sobre programação para dispositivos móveis. Bora aprender? Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como a gente vai programar utilizando essa ferramenta que se chama Flutterflow. Não deixe de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Compartilhe com pessoas que você sabe que têm interesse em aprender programação. Tenho vários vídeos aqui ensinando também sobre lógica de programação e salva também esses vídeos, clica no sininho de notificação para receber um aviso toda vez que eu lançar um vídeo novo. Me siga aqui e vamos aprender programação.